Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Nesse momento eu quero compartilhar um pouquinho da porção da palavra de Deus com vocês neste momento. Eu sei que a claridade não está ajudando bastante, mas eu gostaria de ler a palavra do Senhor, encontrado no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo 1, que diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que o homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Palavra abençoada que o Senhor nos dá neste momento para uma reflexão na sua vida. Esta palavra nos fala sobre a vida de Paulo. Aqui está especificando sobre o espinho na carne de Paulo. É muito importante do que eu quero dizer para você neste momento. Eu quero que você tire um pouquinho da sua atenção para você meditar um pouquinho do que eu vou lhe falar. O espinho na carne, muitas pessoas têm dúvida do que aconteceu com o nosso amado irmão Paulo. Algumas pessoas chegam a relatar, dando as suas opiniões a respeito de Paulo, mas ninguém sabe, não tem um texto sequer que fala sobre esse espinho na carne de Paulo. Eu anotei aqui alguns para passar para você que me escuta neste momento. O espinho na carne, muitos comentários que a gente ouve por aí. Existia um certo homem chamado Tertuliano. Ele dizia, em suas palavras, que Paulo ele sofria dores em seus ouvidos. Ele pensava, no pensamento dele, na opinião dele, que o espinho na carne de Paulo era dores constantes que Paulo sofria em seus ouvidos. Martinho Lutero, como todos conhecem, ele também dizia que a sua luta, o seu espinho na carne, era a luta que ele sofria sobre o seu orgulho, sabia? E outras pessoas falam que Paulo sofria com epilepsia, outros diziam que o espinho na carne de Paulo eram os falsos apóstolos, falsos profetas, que antigamente existiam, como até hoje existe, né? Outros, de fato, falam que foi através dos assassinatos e perseguições que Paulo fazia com a igreja do antepassado, e outros diziam que era a própria tentação da carne, porque Paulo não era casado. Então, muitas pessoas colocam as suas opiniões a respeito do nosso irmão Paulo sobre esse espinho na carne. Mas eu olhando na Bíblia Sagrada e não vi nenhum texto, que fala sobre esse espinho na carne, o que era realmente esse espinho na carne. Quando nós olhamos aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 10, 1 Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo de número 13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Paulo, ele tinha isso na sua mente, na sua cabeça, no seu coração. Tudo isso Deus dava o escape para ele. Quando nós olhamos também aqui para Tiago, também deixei aqui para vocês, Tiago nos fala a respeito
também sobre essas tentações que muitas pessoas às vezes não suportam e às vezes criticam o nosso irmão Paulo. Aqui na epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 12, fala assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Paulo, ele sabia dos escapes, sabia as varedas, ele sabia que por esse lado da tentação ele não entraria. Então a gente olha a Bíblia Sagrada e não tem encontrado nenhum respaldo, não tem encontrado nada dentro desse evangelho que nos fala a respeito sobre o espinho, na carne de Paulo. Que espinho era isso? Quando nós olhamos aqui, já no livro que nós acabamos de ler, o livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número... Nós lemos até o versículo 6, isso até o versículo... Vamos ler aqui o versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que ele o tirasse de mim. E disse-me, quem disse? O Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É muito importante do que nós lemos aqui sobre esse espinho na carne de Paulo. Muitas pessoas trazem vários relatos a respeito disso. Quando nós olhamos a respeito de 2 Timóteo, no capítulo 4, se você também puder ler com a gente, 2 Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo de número 14, diz assim: Alexandre, a pessoa também, Paulo, nesse espinho na carne, de tantas pessoas falar que era através dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, nos fala também sobre um homem chamado Alexandre o Latoeiro. Vê bem aí, Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 14. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Muitas pessoas falam que foi através de perseguições e Paulo não estava suportando, e muitas pessoas diziam que isso era o espinho na carne, ou seja, era um mensageiro de Satanás que estava na sua vida, lhe perseguindo, lhe esbofeteando. E aí muitas pessoas pensam que eram essas coisas, mas não era. Quando nós olhamos também sobre alguns versículos da Bíblia Sagrada que fala das tentações de Paulo, que Paulo passou pelos apóstolos, dos falsos profetas. Quando nós olhamos também para a Bíblia Sagrada, desse certo homem chamado Alexandre o Latoeiro, depois você estuda sobre a vida desse rapaz que perseguiu demais a vida do nosso amado irmão Paulo. Outras pessoas também sugerem que foi através que aquele espinho na carne de Paulo eram as visões. Paulo ele não tinha uma visão boa. Quando nós olhamos, quer ver, você procura aí, vai ser muito importante a gente entender Gálatas, vê comigo aí, Gálatas capítulo de número 4 e o versículo 14. Gente, a gente quando não está na Bíblia da gente, a gente sofre, né? Que é uma Bíblia nova, a minha Bíblia é a Bíblia do Obreiro, e é difícil a gente encontrar. Vamos lá, Gálatas capítulo 4, versículo 14, diz assim: E não rejeitastes, nem desprezastes, e isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo o mesmo. Quando nós lemos já o versículo de número 15, diz assim: Qual é então a vossa satisfação? Há uma interrogação. A qual é então a vossa satisfação? Qual é então a vossa satisfação? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancarei os vossos olhos
e nos dareis. Ou seja, vocês arrancarão até mesmo os olhos de vocês e me darão. Paulo aqui no versículo 14, ele diz, não me rejeitaram, ou seja, eu vim aqui e vocês nunca me rejeitaste, vocês me trataste muito bem, vocês me tratam até mesmo como um anjo de Deus. Ele está explicando, vocês me tratam como um anjo de Deus. Aí ele fala no versículo 14, na parte do versículo, ele fala, e não me rejeitaste nem me desprezaste, e isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Isso aqui nos deixa a gente muito, muito feliz, né? Ao saber que poderia ser o espinho na carne pela deficiência dos seus olhos. Também não tem respaldo para isso e não tem texto que explique que isso pode ser o espinho na carne de Paulo. Quando nós olhamos aqui Gálatas, capítulo de número 6, o versículo de número 11, fala assim, vede com que grandes letras vos escrevi por minhas mãos. Paulo está tentando dizer sobre essa carta aos Efésios que ele escreve com letras grandes. Será que era por causa da sua visão? Me explica bem direitinho. Será que, vede com Gálatas 6, versículo 11, vede, ou seja, vem ver, com grandes letras vos escrevi por minhas mãos. Ele dizendo, veja o tamanho dessa letra que eu escrevi, ou seja, quem sabe ele está explicando, porque eu não estou enxergando, eu estou fazendo com letras grandes, para que vocês possam entender. Quando nós olhamos essas lutas que Paulo já passou, poderia ser o espinho na carne dele, porque Paulo ele passou por tanta coisa. Paulo ele foi esbofeteado, Paulo sofria com lutas diárias, Paulo sofreu 3 naufrágios, como todos sabem. Paulo ele foi açoitado, Paulo ele foi até mesmo apedrejado. Quando você vê na carta aos Filipenses, no capítulo quando você vê ali em Filipenses, ali nas epístolas de Filipenses, capítulo 1, Paulo e Timóteo, servo do Senhor Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipe com os bispos, de graça e vós pais, da parte de Deus nosso Senhor e do Senhor Jesus. Aqui ele vai falar sobre as perseguições que Paulo sofria. Quer ver você ler sobre o que Paulo passou dentro da prisão? Quando você vê aqui já no versículo 12 em diante, vai falar sobre as prisões que Paulo sofreu, que Paulo enfrentou. É coisa tremenda, irmãos. Quando nós olhamos o texto da Bíblia Sagrada e nós olhamos o texto, o contexto, para a gente entender o que Paulo estava tentando explicar, a gente não vai entender. Nenhum teólogo possa lhe dizer o que era esse espinho na carne de Paulo. Como eu trouxe esses versículos para que você venha entender, é complicado, porque ninguém pode explicar qual era esse espinho na carne de Paulo. Mas eu trouxe aqui alguns versículos para você tirar a conclusão. E eu quero falar essa palavra para você. Eu não sei qual é esse espinho na carne que você está enfrentando. Eu só sei que você pode usar apenas esse versículo que Paulo colocou para a gente entender que do jeito que ele passou, a gente também pode passar, ou que a gente também está passando. Quando nós olhamos aqui 2 Coríntios, a qual nós lemos aqui no versículo 12 e no capítulo 12, versículo 9, eu quero dar essa palavra para você neste momento. E disse-me, a minha graça te basta. De tantas lutas que você está passando, de tantas dificuldades que você está enfrentando, só tem uma palavra para dizer para você: a graça de Deus te basta. A graça de Deus vai libertar você de todo mal, vai livrar você de tantas perseguições. Só a graça de Deus que pode te dar vitória, e que você que está passando por luta, por dificuldade, passando por grandes barreiras, saiba de uma coisa: você não está só. Deus está com você, e eu tenho certeza que essa luta vai ter fim. Espere. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, pisando no solo desta terra, nós vamos passar por luta, vamos passar por perseguições, vamos passar por injúrias, vão odiar a gente, não vão gostar da gente, vamos ter inimigos, vamos sofrer tantas coisas, mas tudo isso é pelo amor de Jesus Cristo, pelo que ele sofreu por nós, pelo que ele passou por nós. Ainda foi pouco, ainda é pouco o que a gente está fazendo por ele. Que
Deus lhe abençoe e que Deus lhe dê um dia abençoado. Eu e Jesus, Deus abençoe. somos um só.